Nesse vídeo eu quero falar com você sobre como organizar o chão de fábrica de uma vez por todas. Um processo que para algumas empresas acaba sendo penoso, porque semanalmente, diariamente, dependendo do tipo de organização, tem que parar a produção, parar o chão de fábrica, para que possa ter uma organização. Isso leva tempo, isso desperdiça o tempo do pessoal produtivo, e aí os custos de produção vão embora e acaba virando um caos, né? E aqui eu quero passar 5 passos de como a gente pode organizar de uma vez por todas o chão de fábrica, tá? Se você não me conhece, está chegando agora no canal, meu nome é Murilo, e nesse canal eu falo sobre gestão da produção para pequenas empresas. O objetivo desse canal é trazer sempre soluções para o seu negócio, para um pequeno negócio, para um médio negócio, que quer melhorar a sua eficiência e reduzir os seus custos, ok? E, como eu disse no começo, o tema desse vídeo é organização do chão de fábrica. Como nós podemos organizar o chão de fábrica de uma vez por todas, ok? E eu trouxe aqui a minha colinha, claro, para não deixar de passar desapercebido alguma coisa aqui. Eu fiz algumas anotações e eu não quero deixar de passar para você aquilo que me veio à cabeça no momento que eu estava anotando ali, ok? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é sobre um layout bem feito, um layout bem organizado, tá? É primeiro elemento aí desses 5 que eu quero falar, sobre layout, ok? Então, um layout bem feito, bem organizado, ele proporciona organização do fluxo de produção de maneira funcional. E o que eu quero dizer com isso? Uma vez que o layout está bem definido, fica muito mais fácil de fluir as coisas na produção, tá? Quando a gente vê empresas que têm uma bagunça, não sabe onde começa o processo, onde que termina, às vezes a matéria-prima fica no meio da produção. Eu já vi, tá? Empresas que trabalham desse tipo. Eu não estou trazendo nenhuma novidade aqui, e se você que está assistindo esse vídeo é de uma pequena empresa que é desorganizada, às vezes está aqui para justamente isso, para que possa organizar o chão de fábrica, sabe bem o que eu estou falando. Você também, às vezes, que é um funcionário de administração da produção, é um assistente de PCP, um auxiliar de PCP, ou alguém mais voltado para o chão de fábrica, sabe bem o que eu estou falando. E existem empresas que elas são uma tremenda bagunça, tá? Organizacional. E a ideia desse vídeo é justamente essa, trazer essa organização para empresas que estão nessas condições, tá? Então, a partir do momento que a gente tem um layout bem estabelecido, a gente consegue trazer clareza e um fluxo de produção funcional, porque a gente consegue ver o começo, o meio e o fim do processo, tá? Por onde que recebe o material, esse material que é recebido, onde ele é estocado, onde ele é separado para ser usado para a produção, qual é a área de produção de fato, tá? Onde que se produz, né? Onde que se trabalha a matéria-prima para transformar em produto acabado, onde coloca o produto acabado, quando assim que termina da produção, e onde que fica a área de expedição, tá? Então, uma empresa precisa ter bem estabelecido essas áreas, tá? Bem desenhado, tá? Então, aproveitando até para dizer que isso vai trazer redução de deslocamento desnecessário. Então, uma vez que a empresa tem esse layout padronizado, desenhou ali, faça o desenho mesmo, uma folha de caderno, uma folha de sulfite, que seja. Eu já tive que trabalhar, refazer layout de fábrica, porque estava chegando máquinas novas, e entre outros motivos, tá? O último que eu tive que refazer foi justamente esse. A empresa comprou uma máquina nova, e aí falou, ó, eu preciso colocar essa máquina no meio da produção. Então a gente teve que quebrar a cabeça ali de como a gente ia montar esse layout para que pudesse acomodar essa máquina nova que estava chegando e sem danificar as outras. Teve que chamar eletricista para poder passar fiação por cima, teve que fazer
um movimento bem grande ali, mas no final o resultado foi satisfatório. Então, você que está empenhado em organizar o chão de fábrica, aproveite para rabiscar realmente o layout ideal que vai te trazer melhor eficiência. E por que que eu estou frisando isso, tá? Porque um layout bem feito, ele vai reduzir o deslocamento de pessoas desnecessariamente. Às vezes um layout que não está muito bom hoje, corre o risco de ter pessoas tendo que andar a fábrica o tempo todo, ficar percorrendo aí as áreas de produção, e a gente sabe que às vezes não é só para pegar o material, aproveita, né, dessa fragilidade aí do layout da fábrica, o funcionário vai lá, vai bater um papo, vai perguntar como que foi o time dele, como que foi o jogo do time dele, o que ele achou e assim por diante, se ele assistiu a série que eles estavam comentando ali em algum momento, como que foi o episódio e tudo mais. E nisso é só o tempo que vai passando, o tempo que vai passando. Se tem um ativo que nós não conseguimos recuperar, é o tempo. Então, é importante que seja feito um bom layout para que o processo operacional possa funcionar de maneira eficaz, tá bom? Então, falei aqui sobre organização do fluxo de produção de maneira funcional. Uma vez que a gente faz um layout, a gente consegue fazer essa organização. A gente tem redução de deslocamento desnecessário de pessoas, então para de ficar andando gente para lá e para cá sem motivo, ou às vezes até por um motivo, mas aproveita esse motivo para fazer algum outro comentário, perder um pouco mais de tempo ali naquela produção, tá? Evita cruzamento de materiais. Outra coisa também, às vezes recebeu o material por um lugar, o fornecedor veio, entregou o material, coloca o pallet lá no meio da produção. E aquilo visualmente fica feio, fica poluído, e aí as pessoas vão lá, eu já vi também casos assim, recebe um pallet todo estrechado, aí passa lá estilete e não tira direito o stretch, né, que está ali envolvendo o pallet, e fica aquela coisa jogada no meio da produção. Não, o ideal é ter cada área ter o seu espaço, né? É a área de recebimento, é a área de armazenagem de material, é a área de separação de material, é a área de produção propriamente dita, tem que estar ali tudo bem no seu lugar, para que possa ter uma organização e eficiência, tá? E outra coisa também, facilita a supervisão, tá? Dos processos e das pessoas. Você vai ajudar muito mais o seu líder de produção, o seu supervisor de produção, se tiver um layout bem estabelecido e bem organizado. A gente consegue ver com clareza o que está acontecendo no meio da fábrica. De novo, já presenciei empresas que não tinham esse layout bem estabelecido e todas as manhãs era um caos, tá? A gente tinha que liberar caminhão, não sabia onde estava o produto acabado, eu coloquei lá, não vê se está lá, e perde esse tempo procurando esse material, mas cadê o produto do cliente tal? Mas eu coloquei aqui ontem, mas fulano tirou dali para poder otimizar o espaço e jogou pro lado de lá. Aí, cadê o fulano? Pergunta pro fulano. O fulano está ocupado agora atendendo uma demanda da produção. E vira uma bola de neve, tá? Fica aquela bagunça no meio da produção. Evite esse tipo de coisa. Evite esse tipo de coisa. Faça um layout, desenhe no papel, faça um rascunho, rabisque. Se for necessário, rabisca de novo. Não ficou bom da primeira vez, apaga, joga para lá, mede as máquinas que você tem, mede as bancadas que tem disponível, mede os equipamentos todos para ver se vai ficar bem alocado. Às vezes a gente também é enganado, eu acho que cabe nesse espaço, e aí vai ver, não cabe, né? Então é necessário fazer tirar essa medida dos equipamentos, das bancadas, das máquinas, enfim, para que possa fazer uma boa acomodação desses espaços, tá? Então, eu concluo o primeiro ponto aí, layout, falando sobre todas essas estruturas, tá? Organização do fluxo de trabalho, redução de deslocamento desnecessário, evitar cruzamento de materiais onde não deve estar, tá? Operação
fica bem distribuída, né, e minimiza risco de acidente com essa organização e facilita a supervisão, ok? Do seu líder, do supervisor de produção. O segundo ponto que eu queria falar aqui é sobre a sinalização e padronização do ambiente, tá? Faixas e placas. Uma vez então que você estabeleceu onde vai ficar cada material, o interessante é poder traçar faixas, seja ela pintada, geralmente são aquelas faixas pintadas de amarelo, ou aquele, como se fosse uma fita, uma fita amarela que possa passar no chão ali para dividir os espaços. Existem fitas, né, para você colocar no chão. É claro que o mais eficiente é pintar realmente faixas no chão de amarelo, tá? Tem um desgaste depois, com o tempo, tem que ficar renovando ali, mas eu acho que é muito mais eficiente do que passar uma fita. Às vezes uma paleteira passa por cima dessa fita, essa fita vai perdendo a cola com o tempo, e aí acaba saindo, então tem que ficar preocupando de comprar fita novamente para poder passar naquele espaço. Então, trace faixas que identifique qual é o setor, cada setor, tá? Eu trabalhei numa empresa que começava, a gente fala, ou ele é numa linha reta, ele segue uma linha reta, né, esse layout e essa organização, ou ela faz um U, né? Eu estou fazendo um U aqui, mas deu para entender, né? Ou ele faz esse processo aqui. Então, por exemplo, começa o recebimento aqui, aí armazena o material aqui, ele vai para um outro setor de preparação do material aqui, trabalha com esse produto aqui, estoca esse material aqui e faz a expedição desse material aqui. Então, a gente faz esse U, tá? No processo produtivo. Ou ele é uma linha contínua mesmo. Aqui recebe, aqui armazena o material, aqui prepara o material, aqui monta, aqui faz o controle do estoque de todo o trabalho e aqui no final da linha a gente expede esse material. Esses são os dois layouts básicos aí e ajuda muito na organização. A partir do momento que você tem esse desenho, sinalizar essa operação fica muito mais fácil de todo mundo trabalhar de uma maneira padronizada. Vai trazer clareza, tá? E orientação de espaço de trabalho. Às vezes você pode ter um setor aí que é necessário somente entrar pessoas que tenham permissão ali para adentrar aquela área. Eu já trabalhei em empresas também que em determinados espaços de corte, de usinagem, não pode entrar pessoas não autorizadas, ou lugares que têm tensão elétrica, enfim. Empresas que têm as suas restrições, quando você tem as faixas marcadas no chão, você consegue padronizar e fica claro para todos os funcionários entenderem, ó, até aqui eu posso, até aqui eu não posso, ali não é a minha área, não é a minha seção. Mais uma vez, volto na supervisão do líder de produção, fica muito mais fácil de identificar. Ele está olhando lá o funcionário, mas o que fulano está fazendo na outra seção, sendo que ali não é a seção dele. O setor dele é aqui, entendeu? E fica muito mais fácil de visualizar quando a gente tem essa delimitação de espaços, tá bom? Padronização estabelecida faz com que todos sigam a mesma linguagem, reduzindo dúvidas e aumentando a produtividade. Não fica dúvida, não resta dúvida qual é o espaço para cada área. O espaço de estoque, o espaço de produção, o espaço de armazenagem de produto acabado, certo? Então, o segundo ponto aqui é sinalização e padronização de ambiente, tá? Terceiro ponto que eu queria trazer aqui é a entrega de todas as ferramentas necessárias para os funcionários. Isso é de suma importância, tá? Às vezes você tem lá 5, 10 pessoas, digamos que estejam 10 montadores na linha de produção, e se todos eles não tiverem as ferramentas necessárias para executar a tarefa de produção ali, você vai ter uma dor de cabeça muito grande, porque um vai ter que ficar pegando emprestado do outro. E voltamos lá aquele exemplo, eu vou pegar emprestado um alicate do fulano, aí eu vou lá pegar na bancada do fulano o alicate, e aí, como que foi seu time ontem? Cara, você viu o jogo do seu time? Então, mas o seu também e tal, ganhou, perdeu, esse ano a gente vai ganhar o campeonato, vocês vão ser rebaixados, ou se não, e naquela série lá, assistiu o episódio ontem e tal, e
conversa vai. E aí o seu dinheiro está indo embora, o dinheiro do empresário, o dinheiro de quem o dono da empresa ali está indo embora. Você seja um cargo de supervisão, de gestão, você está deixando passar isso daí, entendeu? A partir do momento que a gente começa a colocar algumas restrições, a gente vê um ganho de eficiência muito grande. E você conseguir dar as ferramentas adequadas para o funcionário, além de ser bom, eficiente para ele, porque ele vai trabalhar de uma maneira padronizada, ele vai ter as ferramentas adequadas, você também restringe ele de ficar andando pela fábrica. Ele não precisa ficar andando pela fábrica, ele tem um posto de trabalho, ele tem que ficar ali naquele posto de trabalho. Então, um dos pontos são esses. A gente consegue reduzir esse deslocamento desnecessário. O outro ponto é executar as tarefas com qualidade. Então, o cara não vai se deslocar até lá, mas ele não vai usar a ferramenta adequada. Às vezes ele está parafusando ali, vou usar um exemplo bem genericão aqui, tá? Mas ele está parafusando ali um parafuso Phillips, ele tem uma chave de fenda na mão. Aí ele vai ficar lá apertando, apertando até perder a fenda cruzada, né? Que é a fenda da Phillips, que é diferente do parafuso de fenda mesmo. Ele vai perder, vai espanar, não vai ter qualidade no serviço dele. Eu preciso também de um alicate. O cara tenta apertar com qualquer outra coisa lá, tentando bater com martelo, com alguma outra ferramenta. Enfim, entregar as ferramentas adequadas para os montadores, para as pessoas que trabalham numa linha de produção. Eu estou trazendo aqui para montador, mas cada empresa tem uma realidade diferente. Aqui é para te dar um norte, para te dar um insight, né? É necessário entrega dos materiais, das ferramentas adequadas para cada colaborador, além de evitar deslocamento, poder executar a tarefa, a sua atividade ali com qualidade, ok? Quarto ponto que eu queria trazer aqui, depois de entregar todas as ferramentas, só repassando: primeiro, layout bem estabelecido; segundo, sinalização e padronização de ambiente; terceiro, entrega de todas as ferramentas necessárias para os funcionários. Quarto ponto que eu queria trazer aqui é organização de estoque e materiais. Cara, não tem nada pior do que você entrar numa área de matéria-prima, numa área de produto acabado mal organizada. Uma área que você olha, você vê um monte de peça, mas você não consegue identificar onde estão as coisas. Outro problema de empresas menores que estão crescendo e não conseguem acompanhar a organização. É necessário fazer esse controle, tá? É necessário você ter essa organização. Para quê? Primeiramente, controle visual, tá? Um estoque bem organizado permite uma gestão visual. Você olha ali para aquele espaço de matéria-prima, você consegue enxergar se tá bom, se não tá bom. Tá claro, você vai ter as suas ferramentas aí de gestão, uma planilha de Excel, um programa, um ERP, tudo bem, mas às vezes quem está no dia a dia lá consegue enxergar: opa, esse material está acabando, esse material tem demais, eu não vou precisar comprar pelos próximos dias. Eu me lembro de uma das empresas que eu trabalhei também, o estoque de produto acabado tinha várias pilhas de caixas. Então era engraçado que a gente conseguia ver: a pilha do produto A está aqui, a pilha do produto B está aqui, a do produto C está aqui. Então, eu posso esperar um pouquinho mais para produzir o C, o que precisa focar é na produção do B. E quando se produzia demais um item, passou da necessidade, o plano para o mês era de produzir 250 itens, mas foi programado 300 itens. Aí você vê que nem cabe no espaço que está destinado para ele, vai ter que pegar um pedaço ali do estoque de outro item para poder armazenar esse material. Então, a gente consegue visualmente enxergar, fala: cara, segura a produção desse item aí, você programou demais aí, eu estou sem espaço aqui. Essa gestão visual fica fácil de acontecer, as pessoas que estão na operação conseguem enxergar essa gestão visual. Claro, tem as pessoas responsáveis para isso, tem um PCP, tem um
um almoxarifado, tem aquelas pessoas que trabalham na expedição, sim, supervisor de logística, enfim, precisam conhecer, precisam ter acesso ao sistema e enxergar isso pelo sistema, mas você, tendo uma organização do seu estoque, você consegue também trazer as pessoas do operacional para te ajudar nessa gestão e enxergar possíveis gargalos ou possíveis excessos, superproduções aí que aconteceram, que acabou trazendo um excesso de estoque. Além do que também quem programa, tá? Eu digo como PCP também, né? Na qual eu tenho muitos anos de experiência, vai ficar também esperto. Falou, opa, se eu programar errado, todo mundo vai ver que eu programei errado, todo mundo vai ver que eu tô com um estoque muito alto de algum determinado item. Então, vai ajudar muito na a organização dos estoques, tá, de materiais, o controle visual ajuda muito, tá? Outro que eu quero trazer aqui, o benefício da organização do estoque, é a administração dos níveis de estoque. A gente consegue ter visualmente enxergar quais são os níveis de estoque. É praticamente um complemento do que eu acabei de dizer, tá? Uma vez que a gente tem essa gestão visual, a gente consegue enxergar os níveis de estoques e saber se foi demais, não foi demais, está numa programação ok, com a experiência, com o know-how de quem está lá na ponta, né, na expedição também, vai dizer, ó, geralmente esse nível de estoque aqui dura uma semana, dura 2 semanas, daqui a pouco vai ter que produzir mais porque o estoque está baixando. A gente consegue enxergar esses níveis de estoque se o estoque estiver organizado, tá? Evita perder matéria-prima, tá? Ou produto acabado por vencimento. Se é uma empresa que trabalha aí com produtos que tem a sua... tem itens, né? Tem materiais aí que tem prazos de validade, de vencimento, aplicando aí um FIFO no estoque, para quem não sabe, né? FIFO do First In, First Out, né? Ou traduzindo, seria, tem o termo PEPS também, né? PEPS, né? O primeiro que entra, o primeiro que sai. Só trazendo aqui para contextualizar todo mundo, bem de maneira bem genérica, bem simples, seria o que? Você comprou uma matéria-prima com prazo de validade e você comprou uma outra que tem um outro prazo de validade lá na frente, claro que você vai colocar para ser consumida na produção aquela que tem vencimento mais próximo, para justamente não correr o risco de ficar com o material parado que vai vencer em breve, tá? Mesma coisa para o produto acabado. Eu tenho vários produtos acabados aqui e tem alguns que estão para vencer daqui 60 dias, outros estão para vencer daqui 120 dias. É claro que você vai procurar expedir aqueles que estão com vencimento mais próximo, justamente para você se livrar, né, vamos assim dizer, de um material que você não quer correr o risco de ficar no estoque e perder esse material, porque se você perder essa produção, é perda de matéria-prima, mão de obra, locação, porque aquele material não é só o custo variável que está ali nele, mas é todas as despesas da empresa, então acaba trazendo um prejuízo muito grande para a empresa. Então, é importante. Quem usa esse tipo de metodologia é mercado, por exemplo. Você vai lá na prateleira do pão de forma, você vai ver os primeiros itens da prateleira ali, eles estão com o vencimento mais próximo. Mas se você olhar lá no final da gôndola, pode ser que, se foi feito um estoque adequado ali, né, esteja com um prazo de vencimento lá longe, um pouco mais longe daqueles itens que estão no começo da prateleira. Por quê? É o conceito de First In, First Out, o FIFO. Né? O primeiro que entra é o primeiro que vai sair, certo? Então, organização do estoque, ele vai evitar perder matéria-prima e produto acabado por vencimento, que aí a gente consegue fazer uma organização visual e entender quais são os materiais que precisam sair primeiro, tá? E diminuição do tempo de busca de material também. Que coisa chata é a gente ter que procurar um material num lugar que não está identificado. Isso é horrível, isso é muito ruim. Chega a me dar raiva, porque eu já tive que passar por isso algumas vezes na minha experiência profissional,
você ter que procurar o material, o especialista da área não está ali, o almoxarifado não está ali, o rapaz que trabalha na expedição não está ali, você precisa do material e cadê? Não tem identificação. A falta, voltamos ali no layout, tá? É importante desenhar o layout, mapear o processo, entender ali, quando a gente está falando em termos de estoque, entender onde está cada um. Ah, é uma prateleira? Ah, então ó, na prateleira, no espaço 1 eu tenho tal item, no espaço 2 eu tenho tal, 3, 4 e 5. Identificar, ter um lugar de fácil acesso para que qualquer um que adentrar ali aquele lugar consiga identificar onde estão os materiais, tá? É horrível ficar perdendo tempo procurando material sem saber se ele está ali ou não, se tem ou não, e acaba prejudicando todo o processo, toda a cadeia produtiva, tá? Vai parar quem está na produção, para quem vai ficar procurando, atrapalha toda a cadeia produtiva, tá? Então, organização de estoque de materiais é o quarto pilar aí da organização do chão de fábrica, da gente organizar o chão de fábrica de uma vez por todas. E o quinto elemento que eu queria trazer aqui, e último, para a gente organizar a fábrica de uma vez por todas, são checklists diários, tá? O que são checklists diários? São aquelas listas para você checar se todos os processos, da maneira que foi organizado, está sendo executado, realmente está organizado, tá? O checklist diário vai fazer toda essa organização permanecer, porque uma vez que a gente estabeleceu layout, a gente estabeleceu sinalização e padronização do ambiente, a gente entregou as ferramentas para todos os montadores, a gente organizou o estoque de material, agora a gente vem fazendo checklist, tá? Todos os responsáveis de cada área fazer esse checklist da organização. Pode ser diário, pode ser semanal, depende aí de como está a organização, como que está a bagunça da organização e como que a gente pretende organizar ela, tá? Mas é importante fazer um checklist diariamente, semanalmente, mas é para realmente checar se a organização que, olha só o trabalhão que dá, estou com para 27 minutos gravando sobre como organizar chão de fábrica, só para falar, imagine colocar isso daí em prática. Então, é um trabalho danado. Aí chega lá no final, a gente organiza uma vez e esquece e não organiza mais. Não vai dar certo. Experiência própria. Muitas vezes já aconteceu de eu ter que contar estoque, faz o inventário, fez o inventário, não foi lançado no sistema no momento correto, aquele inventário se perde, as pessoas vão usar material, vai sair material de estoque, vai entrar material comprado, então se perde totalmente. É importante manter a organização. Manter a organização é o que vai fazer a sua fábrica ficar organizada de uma vez por todas, tá? É o checklist diário, é o checklist semanal, da maneira que você estabelecer, mas que fique organizado, tá? Então é necessário ter um checklist periódico para que a empresa, para que o chão de fábrica continue organizado, tá? De novo, cada funcionário responsável pela tua área, porque cada funcionário tem que lidar com o seu espaço de trabalho, tá? E isso o que vai trazer de benefício? Vai evitar acúmulo de sujeira ou bagunça, porque está todo dia sendo checado, e aí se não está de acordo com o checklist, precisa organizar, tá? E vai padronizar a organização. Então você vai ter sempre aquela organização que foi estabelecida, padronizada. Ó, então aquela área ali é a área de produção, melhor, vou colocar aquela área ali determinada é a área de estoque, então é a área de estoque, não é para colocar ferramenta, não é para ninguém trabalhar naquele local, porque foi a área determinada para o estoque. Então a gente começa a delimitar aonde cada um vai trabalhar, de maneira geral, vai trazer organização para a fábrica, tá? Então, repassando aqui e resumindo para terminar o vídeo, como ter aí o seu chão de fábrica organizado de uma vez por todas. Primeiro,
layout bem definido, bem estabelecido, tá? De todas as áreas do chão de fábrica. Sinalização e padronização do ambiente, seja por fita, placas, tá? Que são colocadas na fábrica, precisa ser sinalizado e padronizado, tá? Entrega de todas as ferramentas para todos os colaboradores. É inadmissível que o colaborador tenha que ficar saindo para pegar ferramentas emprestadas, porque isso vai gerar um acúmulo de horas e um deslocamento desnecessário de uma sessão para outra. Organização dos estoques vai ajudar muito também, né, e vai facilitar na hora de ter essa gestão visual do estoque, achar as coisas de maneira mais fácil. E o que vai manter realmente organizado de uma vez por todas é a checagem diária, é a checagem semanal, periódica, da maneira que você estabelecer com a sua equipe, ok? Dessa maneira eu encerro o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenha agregado aí para você o seu conhecimento, que você faça as anotações para colocar em prática na sua produção. Esse canal sempre vai tratar de gestão da produção, de melhoria de processo, de eficiência, de redução de custo, para que as pequenas e médias empresas possam se organizar para crescer de uma maneira melhor, ok? Então, se esse canal, se esse vídeo está agregando para você, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, aí acionar o sininho para que você possa receber notificações toda vez que tiver um vídeo novo, ok? E eu vejo você no próximo vídeo. Obrigado por ter chegado até aqui. Até mais. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.